Eu estou aqui com a doutora Patrícia de Aguiar Amaral, farmacêutica e doutora em Química Medicinal. Ela está participando da 6ª Jornada Catarinense de Plantas Medicinais na Universidade Federal. Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde. Que estudos comprovam o poder curativo das plantas? Bom, desde há muito tempo os pesquisadores, a ciência tenta responder aquilo que muitas vezes a população já comprovou, de uma certa forma. Então, na verdade, o que a ciência toma o cuidado é saber se exatamente aquela indicação de uso popular, ela realmente existe e como ela existe e se tem alguma relação, e qual é a relação com os compostos químicos que a planta possui. Afinal de contas, quando a gente pensa numa planta, pensa na natureza, a gente está falando de uma biblioteca química, de compostos químicos, de dezenas e centenas e até milhares de compostos. Então a gente tem já exemplos na literatura que já são usados pela população há muito tempo e que hoje estão dentro como plantas validadas, por exemplo, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, coloca isso, como por exemplo a Matricaria recutita, que é a camomila, que tem um efeito comprovado cientificamente como calmante, e essa atividade terapêutica está relacionada com um composto químico, aliás, com uma classe de compostos chamado flavonoides. Isso já é bem descrito na literatura, pesquisadores fizeram vários modelos, tem tanto in vitro quanto in vivo, inclusive fase clínica, com a Matricaria recutita. Outros dois exemplos recentes que entraram na resolução específica 10, agora de 2010 da Anvisa, é, por exemplo, o picão preto, conhecido oficialmente como Bidens pilosa, que tem uma atividade bastante interessante. O importante é que nesses documentos oficiais está escrito exatamente a posologia, que é a maneira de se usar, a forma farmacêutica e os horários adequados. Um outro exemplo que a gente pode citar, que também é bastante conhecido pela população e de uso popular, é a espinheira santa, a Maitenus ilicifolia, em que a indicação terapêutica é para distúrbios gastrointestinais. Então a resolução hoje valida e é uma das plantas que a ciência procura investigar para ver qual é a relação do efeito farmacológico ligado aos compostos químicos. Tu também está realizando uma tese, já fez uma tese sobre a cava-cava. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Bom, a Piper metisticum, que também é conhecida como cava-cava, ela tem ação no sistema nervoso central, é um fitoterápico comprovado, ele é inclusive comercializado com o nome comercial de Laitan. E a ele, na cava-cava, tem os compostos químicos chamados cava-lactonas, E na minha tese a gente fez a síntese desses metabólitos secundários de forma isolada e fez alguns testes, desde ansiedade, teste de analgesia e também para inflamação. E a gente pode dizer, indicar, porque a ciência toma muito cuidado na maneira de expor os resultados para que a população não imagine que seja extrapolado para todas as outras plantas. Mas nesse caso em específico, é um exemplo, a cava-cava, de que os compostos reunidos, eles têm uma ação mais adequada, mais potente, de quando os compostos eles são isolados e testados de forma sozinho, Então, o sinergismo na planta é real. Algumas plantas, elas acontecem, a ação farmacológica está ligada ao extrato de uma forma como um todo, e não somente aos compostos de forma isolada. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço.